Olá pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a seção 2.5 do nosso livro-texto, tá? Essa seção ela fala sobre continuidade de uma função ou funções contínuas, tá? A minha ideia aqui é dar uns pitacos aí para tentar ajudar vocês aí no entendimento da seção, tá? E principalmente na hora de fazer os exercícios, tá? Um fato importante é o que vocês conhecem lá do ensino médio sobre funções contínuas, né? Eu acho que se vendia muito a ideia de que uma função era contínua quando o gráfico dela você não teria quebras, né? Era alguma coisa toda é um gráfico todo conexo, né? Todo conectado, tá? Aqui a gente já teria condições, tendo em vista o conceito de limite, né? De dar uma definição um pouquinho mais precisa para o conceito de continuidade, tá? Então, em poucas palavras, tá? Uma função, ela é dita contínua num ponto A. Então, vamos colocar aqui, f é dita contínua em A quando o limite, quando x vai para de f de x, ele é f de A. Essa é a definição principal da seção. Tá? E sempre que a gente falar em função contínua, se eu falar para vocês, a função f é contínua no ponto A, o que a gente está dizendo? A gente está dizendo que isso daqui é uma verdade. Ok? Agora vamos tentar trabalhar um pouquinho com esse conceito, com essa definição, né? Se vocês olharem a definição, tem algumas coisas que são importantes, tá? A primeira é que para você calcular f de A, o A precisa estar no domínio da função. Então, para uma função ter chance de ser contínua num ponto A, esse A tem que estar no domínio, isso é fato, ok? Segunda condição, esse limite aqui, limite quando x tende a de f de x, ele tem que existir, tem que ser um certo L, tá? A priori, para um limite existir, ninguém está dizendo que esse limite, que o L aí tem que ser f de A. Mas no caso de uma função ser contínua, esse limite tem que ser exatamente o f de A. Tá? O que isso está dizendo para a gente, do ponto de vista gráfico, é o seguinte. Vamos pegar aqui o gráfico. Tá? Aqui você tem o ponto A, ok? Aqui vamos supor que eu tenho o gráfico de uma função. Tá? O A tem que estar no domínio, ou seja, f de A existe, né? E, vou pegar uma outra cor aqui, se a gente pegar x se aproximando de A, pela esquerda, pela direita, né? Os valores da função vão se acumulando lá perto de f de A. Ou seja, no ponto A, ou na vizinhança dele, não pode existir, por exemplo, um salto, certo? No gráfico, tá? Só para tentar exemplificar, vamos tentar fazer um desenho, tá? E o desenho, vamos ver se eu consigo reproduzir ele, tá? Mais ou menos isso aqui, tá? Vamos lá. Eu vou colocar um possível gráfico aqui de uma função, tá? Esse cara aqui eu vou chamar de A, ok? Aqui eu vou pegar a borracha para tirar esse ponto aqui, tá? Esse cara aqui é uma bolinha fechada aqui, tá? Aqui vai ser B, tá? E aqui em cima vou ter uma bolinha aberta. E vamos fazer mais uma coisinha aqui, tá? Eu vou seguir aqui com o meu eixo X e minha função ela vai fazer isso aqui, ó. Tem aqui, bolinha aberta. Vou colocar aqui um pontinho, tá? E ela segue aqui. Esse ponto aqui eu vou chamar de C e esse ponto aqui eu vou chamar de D, tá? O que eu fiz aqui? Então, vamos pegar a borracha aqui para apagar um pouco isso aqui, tá? O que eu fiz aqui? Na verdade, eu defini uma função para vocês, tá? E acabei ressaltando 4 pontos. O A, o B, o C e o D, tá? A primeira pergunta que eu faria para vocês é o seguinte: de A, B, C e D, quem não está no domínio da função? Pela análise do gráfico, a gente já percebe que o A não está no domínio da função. Então,
já é bem razoável dizer que f não é contínuo em A, ok? Observe que aqui você tem uma indefinição da função naquele ponto, tá? Agora vamos analisar o ponto B. No ponto B, o ponto B está aqui, certo? A minha função, ela é contínua nesse ponto? A resposta é f não é contínua em B, pois, qual é a justificativa? O limite, quando x tende a b de f de x, não existe. Por quê? Se você se aproximar de b pela direita, a função está se acumulando lá em cima. Se você se aproximar de b pela esquerda, ela está se acumulando aqui embaixo. Então, esse limite não existe. E uma condição para a função ser contínua no ponto B é que o limite, quando x se aproxima de b, exista. Certo? Agora, vamos ver o ponto C. Né? Observa que no ponto C, se você olhar aqui, se aproximar do C pela direita ou pela esquerda, os valores da função se concentram aqui embaixo, né? Vamos chamar esse cara aqui de um certo L. Porém, o f de C não é o L, né? Então, mais uma vez, f não é contínuo em C, pois o limite, quando x tende a C de f de x é L, e esse L difere de f de C. Onde que está o f de C, né? O f de C é exatamente essa medida aqui, né? Ok? E, obviamente, eu marquei o D aqui para dizer o seguinte, ó. A função no ponto D é contínua. Por quê? Porque se você pegar gente perto de D, os valores dessa gente vai se aproximar desse valor aqui, essa altura aqui, que é f de D. Ok? Então, f é contínuo em D, pois o limite, quando x tende a D, de f de x é f de D. Ok? Aí dá para ter uma noção mais ou menos gráfica do que significa continuidade e o que se espera mais ou menos quando você não tem continuidade da função. Ok? Vamos avançar um pouquinho, tá? Mais algumas informações aí, tá? Para a gente trabalhar um pouquinho, eu vou colocar um exemplo aqui, tá? Esse exemplo é o seguinte. Considera essa função aqui, f de x igual x² menos x menos 2 dividido por x menos 2, se o x não for 2. E 1 se o x for 2. Ok? A primeira pergunta que a gente faz aqui, né, será que no ponto 2, né, a função é contínua? Então, vamos analisar a continuidade dela no ponto 2. Então, para analisar se a função é contínua no ponto 2, o que eu preciso verificar? Se o limite, quando x tende a 2, de f de x, será que ele é igual a f de 2? Então, vamos ver. Quanto é f de 2? Se o x for 2, a saída é 1. Então, para a função ser contínua, eu tenho que verificar se esse limite aqui é 1. Então, vamos lá. O limite, quando x tende a 2 de f de x, quanto dá? É o limite, quando x tende a 2. Observa, eu estou pegando um x perto do 2. Quanto é f de x? Se o x está perto de 2, o x não é 2. Então, f de x é x² menos x menos 2 dividido por x menos 2. Tá? Como a gente já fez em outros momentos, observem que quando x vai para 2, esse cara vai para 0, o denominador. Mas o numerador também vai para 0. Então, a gente já fez isso várias vezes, né? Já que o numerador é um polinômio de grau 2 que se anula no ponto 2, então eu posso fatorar ele como produto de x menos 2 vezes alguém. Esse alguém só pode ser x mais 1, né? Porque o produto de menos 2 com 1 tem que dar menos 2, ok? É dividido por x menos 2. Agora eu cancelo aqui, tá? E esse limite dá 3. Qual é a conclusão? Esse limite, ele existe, e é 3. F de 2 é 1. Então, conclusão,
f não é contínua no ponto a igual a 2, tá? A dica que eu dou para vocês agora é a seguinte: vai lá no GeoGebra e esboça o gráfico da função f e percebe que na vizinhança do 2 os valores se acumulam em 3 e f de 2 é 1, ou seja, veja que a continuidade é perdida nesse ponto. Tá ok? Então, vamos um pouquinho mais para frente, tá? Eu vou apresentar agora para vocês uma outra função, só para a gente analisar, que é essa daqui, ó, f de x igual. Eu vou pegar um pedaço de quadrática, se o x for menor que 1, ou seja, essa quadrática a gente conhece, né, x quadrado. Eu vou pegar uma reta de inclinação 1, se o x for maior ou igual que 1, tá? Graficamente, o que a gente tem? X, y, o ponto 1 está aqui, então para x menor que 1, eu tenho mais ou menos isso aqui. No ponto 1 aqui eu tenho uma bolinha, né, aberta, e para x maior que 1 eu tenho x mais 2, que é a reta x deslocada 2 unidades para cima. Então, aqui é o 2 e é a reta essa daqui, ó. Ok? Então, observa, o gráfico da função ela tem mais ou menos essa cara, né? Se vocês quiserem apresentar esse gráfico no GeoGebra, você diz para ele o quê? F de x igual, como tem um condicional, C. Se o x for menor que 1, diz para ele plotar x quadrado. Se não, diz para ele plotar x mais 2. E você vai enxergar exatamente esse gráfico que eu plotei para vocês aí, tá? Um fato importante aqui, né, e bem evidente, é que essa função não é contínua no ponto 1. Ou seja, no ponto 1, a gente perde a continuidade do gráfico dela, né? Está aqui, tá? E é fácil observar que o limite quando x tende a 1 pela esquerda de f de x, quanto é? Então, vou pegar um x agora perto de 1 pela esquerda, tá? É o limite quando x tende a 1 pela esquerda. Se o x está perto de 1 pela esquerda, então o x é menor que 1. Então, o f de x é x quadrado. Quando o x vai para 1, x quadrado vai para 1 ao quadrado, que é 1. Então, a gente percebe, inclusive, isso ó, aqui no gráfico. Aqui está 1, você aproxima aqui, os valores vão aproximando lá. Ok? E se vocês analisarem agora o limite quando x tende a 1 pela direita de f de x, isso é o limite quando x tende a 1 pela direita. Quanto é f de x? Se o x está perto de 1 pela direita, é x mais 2. Tá? Quando o x se aproxima de 1 pela direita, x mais 2 vai para 3. Aqui vocês já observaram que eu errei aqui. Aqui não é 2, né? Aqui é... Vamos pegar a canetinha aqui de novo. Aqui é 3. Tá certo? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando um cara perto de 1 pela direita e os valores da função estão se aproximando de 3. Tá? Obviamente que como o 1 é diferente do 3, né? O limite... quando x tende a 1 de f de x, não existe. E isso daqui permite, então, concluir que não tem como ela ser contínua, tá? Agora, tem uma coisa interessante aqui, só uma observação. Quanto é f de 1? F de 1 é exatamente 1 mais 2, que é 3. Então, observa aqui o que eu posso dizer aqui. O limite, quando x tende a 1 pela direita de f de x, isso é f de 1. Então, isso é uma condição, vocês vão ver a definição lá na nossa seção, é a condição para a gente dizer que a função é contínua à direita no ponto 1, tá certo? Então, isso permite a gente dizer que f é contínua à direita em a igual a 1, certo? E o que significa, né, escrever essa frase? Certo? É que o limite, quando x tende a 1 pela direita de f de x, coincide com f de 1. Observe que não vale essa continuidade à esquerda, né? Se você analisar o limite quando x tende a 1 pela esquerda de f de x, isso dá 1, que não é o f de 1, tá? Então, essa função, ela não é contínua no ponto 1, porém, ela é contínua à direita. Obviamente que se uma função for contínua, ela é contínua à direita e à esquerda naquele ponto, ok? Então, tá bom, tá? Uma outra observação aí, que eu quero discutir com vocês, na verdade é um resultado.
que diz o seguinte: se a gente tem duas funções contínuas num ponto, então a soma, a subtração, o produto, o quociente, certo? Muito provavelmente são funções contínuas também. Então, quando você opera com funções contínuas, o resultado pode ser contínuo, tá? Então, só um comentário aqui. O que eu vou supor aqui? Isso é um resultado que está na nossa seção, né? Hipóteses. As minhas hipóteses aqui são duas. Eu vou supor que eu tenho uma função f que satisfaz isso aqui, ó. O limite quando x tende a de f de x é f de a. Ou seja, o que eu estou dizendo aí? F é contínua em a. E vou supor também que o limite quando x tende a de g de x também é g de a. Ou seja, g também é contínua em a. Ok? Então, isso é uma hipótese. Ok? Em f e g. Então, eu tenho duas funções que são contínuas no ponto A. Tá? Agora, observe o seguinte, um resultado, né? Vamos colocar aqui tese. Limite, quando x tende a, de f de x vezes, vamos pegar a borrachinha aqui, f de x vezes g de x é igual a f de a vezes g de a. Como é tese aqui, é o que eu gostaria de justificar, tá? Se essas duas coisas aqui forem verdades, então isso é uma verdade. E para justificar isso, é simplesmente voltar lá para a nossa seção 2.1, 2.2, 2.3, tá? Principalmente a 2.3, tá? E observar que esse limite aqui, eu posso escrever como limite quando x tende a de f de x, vezes o limite quando x tende a de g de x. E por que eu posso fazer essa passagem? Pela hipótese, certo? Por quê? Eu posso escrever isso aqui desde que os limites de f de g na vizinhança do A existam, ok? E isso é uma verdade, porque o limite quando x tende a de f de x é f de a, e o limite quando x tende a de g de x é g de a, então os limites existem, então eu posso escrever isso aqui, tá? Agora, quanto que é o limite quando x tende a de f de x? É f de a, e o limite quando x tende a de g de x é g de a, ou seja, o que eu ganho de resultado aqui, certo? Que se duas funções forem contínuas num ponto, o produto também é contínuo nesse ponto, tá certo? Isso é um dos resultados da nossa sessão, tá? Até procurando aqui, é exatamente o teorema 4, tá? Do nosso livro-texto, ok? E para ser mais, vamos colocar aqui num cantinho, se você tem f e g contínuas em A e C um número real, então o que eu posso concluir? Se você pegar f e somar com g, ou subtrair com g, se você pegar f e multiplicar pela constante c, se você pegar f e multiplicar por g, e se você pegar f e g e dividir por g, todas essas funções aqui resultam em funções contínuas em A, tá? Uma observação importante é com relação ao quociente, tá? Obviamente que no caso do quociente, o g de A não pode ser zero por razões óbvias, né? Então, o limite do quociente é o quociente dos limites, desde que ambos os limites existam, certo? E o limite do denominador, nesse caso g, não for zero, ou seja, g de A não pode ser zero, tá certo? Então, um resultado bacana que vai permitir a gente justificar que muitas funções são contínuas. Por exemplo, funções polinomiais, né? São funções contínuas, aonde estão definidas, claro. Um polinômio está definido na reta toda, tá? Isso eu recomendo uma leitura do nosso livro-texto, ok? Da seção ali, tá? Se você pegar uma função racional, ela vai ser contínua aonde estiver definida. Então, o que eu estou dizendo aqui é que polinômios são funções contínuas. Você nunca vai esperar uma quebra no gráfico de um polinômio, ok? Claro que aqui em todo o seu domínio, em toda a reta real, tá? Se você pegar uma função f de x, que é um polinômio p de x sobre q de x, certo? Por isso função racional, então eu estou dividindo dois polinômios. Cada um dos polinômios p e q aqui são contínuos em R. Então, esse quociente vai ser contínuo aonde? Aonde estiver definido.
Por exemplo, se eu pegar g de x aqui como sendo x² mais 7x menos 5, dividido por x² menos 5x² mais 2, eu tenho um polinômio de grau 2 dividido por um polinômio de grau 4. Tá? Aonde essa função g estiver definida, ou seja, nos reais exceto nos zeros do denominador, você espera uma função contínua. Tá certo? Outra coisa relevante aí é, sei lá, vocês devem concordar que a função que para cada x associa seno de x é uma função contínua, ok? Pensa no gráfico da função seno, né? A função que para cada x associa cosseno de x também é uma função contínua, né? Então, são funções contínuas em toda a reta real. Agora, se eu for lá e pegar, por exemplo, a função tangente de x, aonde ela é contínua? Bom, você vai lá e percebe que a tangente nada mais é do que o seno de x sobre cosseno de x. Então, a tangente vai ser contínua aonde? Aonde a seno for contínua, ou seja, na reta toda, aonde a cosseno for contínua, ou seja, a reta toda, só que o cosseno não pode ser zero. Tá? Então, a função tangente, ela é sempre contínua, certo? Nos pontos onde está definida, ou seja, em todos os reais, exceto aonde o cosseno de x é zero. Tá? E vocês devem ver pelo ciclo trigonométrico, né, que aonde o cosseno de x é zero? No π sobre 2, o cosseno é zero, onde mais? No π sobre 2 mais π, no π sobre 2 menos π, tá certo? E no caso, π sobre 2 mais kπ, onde o k é um número inteiro, tá? Mas não vou entrar muito nesses detalhes, tá? Por exemplo, se a gente olhar a secante de x, o que é a secante de x? É 1 sobre o cosseno de x. Então, aonde essa função é contínua? Aonde o cosseno não for zero também, tá certo? E as coisas começam a ficar mais interessantes. Então, a gente começa a classificar as funções que a gente conhece, certo? Classificar no sentido de dizer aonde elas são contínuas, tá? Só para a gente ver um exemplo aqui e tentar ilustrar um pouco isso que a gente tem falado, eu vou definir aqui para vocês uma função h que faz o seguinte, ó, logaritmo natural de x mais raiz de x dividido por x ao cubo menos 1. Aonde essa função seria contínua? Né? Essa é uma pergunta. Então, observe o seguinte, que para você entender a função h, que parece um pouco estranha, você tem que entender individualmente cada uma delas. Tá? Ok? Então, por exemplo, vamos lá. Eu vou fazer alguns gráficos aqui, tá? O gráfico da função ln de x. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar esse gráfico aqui em amarelo. Como que é o gráfico da função ln de x? É isso aqui, ó. Certo? ln de 1 é 0 porque e elevado a 0 é 1, né? Ok? Então, esse é o gráfico da função ln de x. Onde a função ln é contínua? Onde ela está definida, ou seja, em todos os reais positivos. Tá certo? Agora, vamos pegar a função raiz de x em azul. Tá? Onde está o gráfico da função raiz de x? Raiz de 0 é 0 e ela faz alguma coisa assim. Tá? Depois a gente vai ver aqui, será que o logaritmo de x e a função raiz de x, será que elas se tocam? Bom, depois a gente analisa, mas não é o caso aqui, tá? O fato é que a função raiz de x também é contínua em todos os reais positivos. Tá? Agora vamos ver, por exemplo, o denominador, que é x ao cubo menos 1. O x ao cubo, ele está aqui, não é? Então, x ao cubo menos 1 é deslocar uma unidade para baixo daqui. Tá certo? Ok? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos apagar aqui para não congestionar muito o nosso desenho. Tá? E o que eu queria observar com vocês. Tá? A função ln de x, que é a função amarela aqui, é contínua em toda... Então, a função ln de x, que essa aqui, ela é contínua onde? De 0 até mais infinito. A função em azul aqui, ela é contínua onde? De 0 até mais infinito. E ela é contínua à direita no ponto 0, tá? E a função em verde aqui é um polinômio de grau 3. É contínua em todos os reais, ou seja, de menos infinito até mais infinito, tá? A pergunta, o numerador aqui, ln de x mais raiz de x é contínuo? Então, o numerador, a gente está olhando essas duas funções aqui. Aonde vai ser contínuo? Então, o numerador vai ser contínuo em 0 até mais infinito, porque é a soma de duas contínuas. Só que eu vou ter que excluir o 0, porque o log no ponto 0 não está definido. Tá? Então,
ln de x mais raiz de x é contínuo em 0 mais infinito. O denominador, que é x ao cubo menos 1, é contínuo em R. Então, o que a gente conclui? Que H é contínuo aonde? Eu vou ter que pegar a parte comum dos dois. Então, a intersecção entre 0 mais infinito e R é 0 mais infinito. Certo? Só que eu vou ter que subtrair aqui. Deixa eu fazer uma coisa. É contínuo em... Vamos pegar aqui. É contínuo em 0 mais infinito. Só que eu vou ter que subtrair quem? Os pontos aonde x ao cubo menos 1 é 0. Certo? Que é exatamente o ponto 1. Então, o conjunto com o elemento 1. Certo? Porque nesse ponto a função não está definida. Então, a conclusão que a gente tem é que a função h de x, definida desse jeito, ela é contínua em todos os reais positivos, exceto 1. Exercício para vocês. H de x igual ln de x mais raiz de x dividido por x elevado ao cubo menos 1. Aonde? No GeoGebra. Vai lá, plota o gráfico e percebe que você vai só enxergar gráfico na parte positiva do eixo do x, certo? E no ponto 1 ela não está definida, ali tem uma quebra, tá? E o gráfico que você está enxergando é de uma função contínua. Ok? É isso aí. Acho que já falamos bastante, mas agora eu teria mais dois resultados bem importantes que eu queria comentar com vocês, tá? A gente falou de soma de contínuas, subtração de contínuas, produto de uma contínua por escalar, né? Produto de contínuas e quociente de contínuas. Uma coisa que a gente não falou ainda, certo? E isso é assunto dos teoremas 8 e 9, é quando a gente tem uma composição de contínuas, tá? São dois resultados extremamente importantes que a gente usa bastante, tá? Então, observe o seguinte, suponha que você tem uma função f e você tem uma função g e você compõe desse jeito. Ou seja, entra um x, eu faço primeiro g de x e depois em seguida eu faço f de g de x. Então, observe que o x aqui ele tem que estar no domínio da g, por razões óbvias, e o g de x tem que estar no domínio da f, para isso fazer sentido, tá? Agora, suponha que você tenta buscar o limite quando x tende a de f de g de x, tá? Deixa eu só apagar aqui um pouquinho, tá? Eu quero só discutir com vocês o seguinte. Será que eu tenho condições para trabalhar com limite desse tipo? Tá? E uma das condições é o que fala o Teorema 8 para a gente, tá? O Teorema 8 diz o seguinte, ó. Essas são as condições. Deixa eu pegar até uma outra canetinha aqui, tá? Ele diz o seguinte, ó. Eu estou querendo analisar o comportamento de f de g de x na vizinhança do ponto A, tá certo? Então, nesse caso, o A não necessariamente está no domínio da g, mas o x tem que estar. Ok? Então, eu vou pegar x, vizinho de A, e gostaria de analisar o comportamento de f de g de x. O que o resultado diz é o seguinte. Você esquece a priori a f, e você vai lá e analisa a g. Será que o limite, né? Vou escrever aqui. Será que o limite, quando x tende a de g de x, existe? Suponha que existe. Suponha que esse limite existe. Então, isso é uma hipótese. Eu estou supondo que ele existe. Ou seja, eu estou dizendo que à medida que o x vai para A, g de x se acumula perto de B. Então, o que eu estou dizendo é que g de x aqui se acumula em B. Tá certo? Bom, se o g de x se acumula em B, vamos supor agora uma outra hipótese, tá? Que f é contínua nesse ponto B. Certo? O que isso significa? Que o limite, quando x tende a B de f de x, é f de B. Essa é a definição de continuidade. Então, se essas duas coisas forem verdadeiras, eu posso concluir que esse limite é exatamente f do B. Isso está me dizendo o seguinte, que quando você tem um limite de uma composição, o que você faz? Você vai lá e entra no argumento da função f, ou seja, é a g de x, o argumento da função f, e analisa o limite. Se esse limite existir e a f for contínua nesse limite, então você já sabe quanto é o limite. É exatamente f de B. Isso aí a gente escreve às vezes desse jeito. Limite quando x tende a de g de x. Isso está dizendo para a gente, de alguma forma, que, vamos pegar uma outra canetinha aqui, que o limite
de f de g de x é como se esse cara eu pudesse tirar fora, né? Ó, tá ele aqui, ó. É a f do limite. Em essência, do ponto de vista de calculeira, é isso que a gente faz sempre. Tá certo? E, aproveitando agora a deixa, eu já vou falar um pouquinho do teorema 9. O teorema 9. Novamente, eu estou tentando calcular o limite quando x tende a de f de g de x. Tá? O que eu vou supor? Tá? Então, hipóteses. Hipóteses do resultado, tá? G é contínua em A, ou seja, essa função G, ela é contínua no ponto A. Então, isso aí está dizendo para mim o quê? Que o limite, quando x tende a de g de x, é g de A, tá? Então, isso é uma hipótese importante. Bom, se a gente olhar o resultado do teorema anterior, quando eu tenho o limite quando x tende a de f de g de x, ou seja, quando eu tenho uma composição, eu esqueço a f no primeiro momento e vou ver aqui o que acontece com a g. Ela se aproxima de alguma coisa? Como por hipótese a g é contínua em A, então g de x vai para onde? Vai para g de A. Certo? Agora vem uma nova hipótese. F é contínua em g de A. O que significa dizer que a f é contínua em g de A? Significa que o limite, quando x tende a g de A, de f de x é f de g de A. Tá certo? Então, usando o resultado do teorema anterior, isso é exatamente a f de g de A. Então, o que eu fiz aqui? Eu tinha f de g de x. Queria calcular o limite quando x vai para A. Certo? Por essa hipótese aqui, certo? Eu cheguei à conclusão que g de x vai para g de A, exatamente pela continuidade da g no ponto A. Agora, como a f é contínua em g de A, eu concluí isso. Isso está me dizendo o quê, né? Isso está me falando que a composição de funções contínuas é uma função contínua. Então, vamos colocar aqui. Isso é uma coisa bem importante. O teorema 9 fala para a gente o seguinte, que a composição de funções contínuas é contínua. Sempre lembrar nas restrições de domínio, tá? Aonde, às vezes eu tenho duas funções contínuas em R, mas quando você compõe o domínio, é um outro subconjunto. São partes de R, ok? Porque a gente tem que respeitar o que cada uma delas Na verdade, você tem que respeitar a composição, né? Que é uma operação entre funções, tá? Beleza? Por que esse resultado é interessante? Por exemplo, se vocês pegarem essa função aqui, seno de x². O que é h de x, na verdade? Entra o x aqui, né? Ah, esquece aqui, isso aqui não é tender, né? Então, eu vou pegar um x, então vamos lá. Ó, vou pegar um x, coloquei ele aqui, tá certo? A primeira coisa que a minha função vai fazer é pegar esse x e levar em x², não é? A função que para cada x associa x² é contínua em toda reta real, porque é um polinômio, né? Ok? E depois eu vou pegar esse x² e vou levar no seno dele. Tá? Então é como se entrasse um y e saísse seno desse mesmo y. A função que para cada y associa seno de y é contínua na reta toda. Como a composição de contínuas é contínua, a gente ganha de graça que essa função é uma função contínua. Novamente, se você colocar lá no GeoGebra h de x igual a seno, abre parênteses, x elevado ao quadrado, fecha parênteses, você vai ver uma função contínua na sua frente. Ok? Um outro exemplo, vamos pegar aqui, que o autor do livro discute esse exemplo, ln de 1 mais cosseno de x. É a mesma coisa. Tá? O que eu tenho aqui? Dado um x, a primeira coisa que eu faço é o cosseno dele somado com 1. Essa conta faz sentido para qualquer x real. Tá? Agora, o fato relevante é que se esse x é um número real qualquer, o que acontece com 1 mais cosseno de x? O cosseno de x, ele sempre está entre menos 1 e 1. Então, o 1 mais cosseno de x fica entre 2 e 0. Tá? E o problema aqui é isso aqui, ó.
Os pontos onde 1 mais cosseno de x é zero são pontos problemas, ou seja, o cosseno de x é menos 1. Vai lá no círculo trigonométrico e vê, né, que existe uma infinidade de pontos onde o cosseno de x é menos 1. Né? Quando eu falo em círculo trigonométrico, é um círculo de raio 1, né? Aonde que o cosseno é menos 1? Sair aqui do zero, opa, menos 1. Então, aonde? No ponto π, o cosseno é menos 1, certo? Se eu voltasse aqui e fosse no menos π, certo? Também seria menos 1. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos abrir o nosso conjuntinho aqui de novo e já colocar mais ou menos π. Eu estou aqui, né? Agora eu vou seguir. 2π, porque eu estava no π, andei mais um pouco. 2π. Então, no mais 2π também... perdão, desculpa. Isso não é uma verdade, né? O cosseno de 2π, na verdade, é 1, né? Eu vou ter que sair do ponto π e dar uma volta completa, não é? Certo? Então, seria o 3π, né? Tá? Então, tem o π mais π mais π, 3π. Então, mais ou menos 3π, mais ou menos 5π, e aí vai, certo? Então, essa infinidade de pontos na reta real são pontos onde o cosseno dá menos 1, tá certo? E, bom, se o cosseno desses pontos é menos 1, isso aqui dá zero. Por que eu tô salientando isso? Porque o logaritmo, que tem x, y igual a ln de x, ele tem essa característica aqui, né? O logaritmo só faz sentido se esse cara aqui for positivo, tá? Então, isso está dizendo para a gente que a gente vai ter que excluir os pontos onde 1 mais cosseno de x é zero, ok? Porque para todos os outros x, certo? 1 mais cosseno de x daí ficaria entre 0 e 2, excluindo 0, tá? Feita essa análise de domínio dessa função e sabendo que cosseno de x é contínuo, logo 1 mais cosseno de x vai ser contínuo em toda a reta real, certo? O log de x é contínuo para x positivo, tá? Então, a conclusão que a gente tem é que essa função aqui, ela é uma função contínua aonde está definida, ok? Perfeito? E nesse caso aqui vão ser todos os reais, exceto esses caras aqui, tá? Então, f é contínua em toda a reta real, menos, quem que eu vou ter que tirar? Os caras da forma, vamos colocar aqui, vamos ver se vocês entendem direitinho, 2k mais 1, π com k, um número inteiro. Então, eu vou ter que pegar todos os reais e tirar esses caras aqui. Por exemplo, se o k for 0, quem é esse cara aqui? É 1, então é o π, certo? Se o k for 1, tá certo? Se o k for 1, o que eu tenho? 3π. Se o k for menos 1, se o k for menos 1, eu tenho menos π. Então, é exatamente isso, tá? Se você preferir a notação aqui de subtração de conjuntos como sendo essa, tá perfeito também. Ok? Mais um exemplo aí, tá? Se a gente analisar essa função aqui, ó, f de x igual x quadrado se x for menor que 1 e raiz de x se x for maior ou igual que 1. Será que essa função é contínua? Como que a gente vai analisar? Primeira coisa, vamos pegar aqui a reta real, certo? E vamos colocar aqui o ponto 1. Se o x for menor que 1, é contínuo por quê? Porque eu estou lidando com um polinômio de grau 2. Se o x for maior que 1, é contínuo por quê? Porque eu estou lidando com a função raiz de x, que é contínua, onde ela está definida. Resta analisar a continuidade aonde? No ponto 1. Esse ponto aqui eu não analisei ainda, tá? E para analisar a continuidade no ponto 1, primeiro eu vou ter que analisar o limite, quando x tende a 1 de f de x. Como a função é definida por duas sentenças e ela tem quebra no ponto 1, então eu vou ter que olhar pela direita e pela esquerda. Quanto que dá essa conta? Limite quando x tende a 1 pela direita. Quanto que é f de x se o x for maior que 1? Raiz de x. Então, quando o x vai para 1, a raiz desse x vai para a raiz de 1, que é 1. E aqui, limite quando o x tende a 1 pela esquerda de... Se o x é menor que 1, quanto é f de x? É x quadrado. Bom,
Agora, quando x vai para 1, o que acontece com x quadrado? Vai para 1 também. Então, essas duas coisas são iguais. O que isso está implicando? Que o limite, quando x tende a 1, de f de x é 1. Mas 1 é exatamente o f de 1, né? Se você pegar f de 1 da raiz de 1, que é 1. Ou seja, essa função ela é contínua, tá? A gente vai trabalhar um pouco depois com essa função, tá? Quando a gente for estudar derivada, ela é bem interessante, tá? O ponto 1 está aqui. Vamos colocar um gráfico aqui, x quadrado, certo? E agora a raiz de x, ok? Só que daí eu tenho que apagar esse cara aqui, ó, tá? É como se a definição da função, ela é definida por duas partes, ela gera uma função que é x quadrado aqui, certo? E quando chega aqui, ela começa a seguir uma função raiz de x, tá? Aqui, na transição, ela é como se fosse uma cola, né? Por isso da continuidade, tá? O que a gente vai estudar mais para frente, quando for falar de derivada, é que nesse ponto aqui, essa transição cria uma quina, tá? Que é algo que o conceito de derivada não permite, tá? Mas isso é uma conversa mais para frente, ok? E eu não sei se a aula... bom, eu acho que eu falei bastante, mas eu queria fazer mais 2 comentários, tá? São alguns exercícios, tá? Esse exercício, ou essa função que eu acabei de falar, ela é o exercício 39 da sessão 2.5, tá? Tinha um outro exercício lá, que é o exercício 36, que eu queria discutir com vocês rapidamente. Eu quero saber o que acontece com essa função aqui, ó. Seno de x mais seno de x. Então, o x mais seno de x é argumento da função seno. O que acontece quando x vai para π? Então, aqui a gente usa o resultado que a gente usou há pouco, né? Teoremas 8 e 9. Você esquece a função seno a priori e vai aqui dentro, no argumento, e analisa. Quando x vai para π, o que acontece com x? Vai para π. O que acontece com seno de x? Vai para seno de π. Até mesmo porque a função seno é contínua, né? E seno de π é 0. Então, a gente conclui que essa soma vai para π mais 0, ou seja, vai para π. Como a função seno é contínua em π, isso é exatamente seno do limite aí, né? Que é π. Então, dessa função aqui, eu só usei a continuidade. E aqui dentro, tá? Eu poderia ter usado a continuidade de x mais seno de x, né? Porque x é contínuo e seno de x também é contínuo, né? Mas simplesmente calculei o limite direto do argumento aqui. Esse limite existe, vai para onde? Vai para π. Então, seno de alguém que vai para π, vai para seno de π, que é 0. Ok? Isso é só uma dica, tá? E tem o exercício 37 também. O limite, quando x tende a 1, de exponencial de x quadrado menos x. Mesma história, tá? A exponencial aqui é contínua na reta toda, né? Lembrar que a função exponencial, o gráfico é isso aqui, ó, uma função mega contínua, tá? Então, eu estou pegando um x perto de 1, então eu vou lá no argumento. Se o x vai para 1, o que acontece com esse argumento aqui? Certo? Vai para 0, porque se o x vai para 1, x quadrado vai para 1 ao quadrado, né? Na verdade é o seguinte, o argumento aqui é um polinômio. Então, se o x vai para 1, x quadrado menos x vai para a função no ponto 1, que é exatamente 1 ao quadrado menos 1, que é 0. Como a função exponencial é contínua no 0, então se esse cara está indo para 0, a exponencial daquilo que está indo para 0 vai para exponencial de 0. Isso é 1. Beleza? É isso aí, gente. Ficou um vídeo longo, mas essa noção de continuidade é uma noção importante, tá? E eu diria que a sessão 2.5 ela tem muita informação, tá? Então vamos fazer os exercícios, vamos deixar a coisa amadurecer um pouco, tá? E lembrando que conforme a gente for avançando, essas coisas vão ficando um pouquinho mais razoáveis, tá? Para concluir a sessão, eu só queria que vocês dessem bastante atenção ao Teorema 7. Só uma leitura. O Teorema 7, baseado em tudo que a gente discutiu, ele fala o seguinte, que ele classifica funções que são contínuas. Então, polinômios são funções contínuas. Divisão de polinômios, que são as funções racionais, também são contínuas, onde elas estão definidas, né? As funções trigonométricas que a gente conhece, seno, cosseno, tangente, secante, cossecante, cotangente, são funções contínuas também. As funções exponenciais são contínuas, logarítmicas são contínuas, as trigonométricas inversas são contínuas, tá?
Então é mais um adendo a que tipo de funções são contínuas, tá? Sabendo cada uma delas, a gente pode estar operando com elas, certo? E operando de que jeito? Somando, subtraindo, multiplicando por constante, fazendo produto, fazendo quociente e fazendo composição. É como se a gente pudesse fabricar funções contínuas a partir de funções contínuas que a gente já conhece, tá? Beleza, falei bastante, tá? É isso aí, até o próximo. Estamos quase terminando a parte de limite, tá? Valeu!